Senhor por aqui, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Posso sentar no nome de Jesus? Exaltado é o nome dele, que ele seja digno de toda a honra e glória. Não só hoje, amados, mas em todo tempo da sua vida, que você tenha a oportunidade de louvar o Senhor. Porque em todo tempo Deus é bom. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos então pegar a palavra do Senhor, sem demora, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 25, a partir do verso 1. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor Deus pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, se você pode, fique em pé em seu lugar, em reverência à palavra do Senhor. A amada igreja diz assim, a palavra de Jesus, em Mateus 25, a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam recebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que nunca vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, te louvamos essa noite, Senhor. Aqui está, Senhor Deus, a tua igreja reunida, a tua noiva, Senhor Deus, aqui. Senhor Deus, que o Senhor tem a liberdade de ministrar aos corações essa hora. Que o Senhor, meu Deus, encontre, meu Deus, terra fértil em cada vida. E cada um que, Senhor Deus, do Espírito Santo, ele tem a liberdade, Senhor Deus, de agir em cada pessoa de forma particular, Senhor. Fala, meu Deus, conosco, meu Deus. Que cada um aqui venha ser diminuído e que a sua voz cresça em nós. Nos coloque, Senhor Deus, aqui de prontidão. Traz, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, de alerta, mas também de alívio, Senhor Deus, nas nossas almas. Estamos aqui, Senhor Deus, porque confiamos e acreditamos na tua palavra, na tua promessa. A razão para estarmos aqui, Senhor Deus, é o Senhor. O Senhor, meu Pai, seja então, meu Deus, glorificado e exaltado. O Senhor, meu Deus, seja glorificado não só agora, mas pelo século do século. Nós te louvaremos em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Sabe, irmãos, talvez na Bíblia Sagrada muitos textos tenham ficado no esquecimento. Talvez capítulos como Mateus 24, 25 tenham ficado na reserva de mensagens. Talvez muitos de nós, em muitos momentos, temos preferido mensagens que vão levantar o nosso ego, que vai elevar o nosso emocional, mas não a nossa alma. Mas o que eu trazer nessa noite é o que Deus tem preparado para essa noite. É o que Deus preparou para os irmãos que estão aqui. Quem dera que pudesse trocar o nome de culto da vitória para o culto da volta. Quem dera que todo culto, em vez de chamarmos
de celebração, poderíamos chamar culto da volta. Quem dera que toda vez que entregássemos, pudéssemos, às vezes, lembrar de um versículo que remete à volta do Senhor. No capítulo 24, Jesus ele começa a explicar sobre o princípio das dores, como que haveria de ser a sua vida e os acontecimentos futuros. E no capítulo 25, Jesus ele dá sequência a esses eventos. Então ele reúne ali os seus discípulos, tinha muitos curiosos por perto, e Jesus começa a ensiná-los. Jesus fala assim: olha, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que estavam ali preparadas para receber o noivo, mas o noivo se tarda. As 5 delas tinham uma botija de azeite de reserva, estavam preparadas para enfrentar a noite, avançar durante a escuridão. As 5 eram acomodadas. 5 achavam que o noivo ia chegar às 18 horas, como de costume, e o noivo chegou numa hora inesperada e pegou todas as 10 de surpresa. Jesus ele começa a narrar em Mateus 25 uma referência ao casamento judaico. Ele começa a ensinar aos discípulos e ao povo que a aliança de Deus com o homem é semelhante ao casamento judaico, aonde primeiro quem escolhia a noiva não era o noivo, era o pai. O pai que escolhia a moça, a jovem, que iria casar com seu filho para continuar a sua linhagem. É a mesma história que foi feita por Deus, que Deus nos escolheu para sermos a noiva em Cristo e de Cristo. Então diz a história que o pai daquele jovem, ele selecionava uma moça de boa aparência, virgem, uma moça pura. Ele ia até a casa do pai da moça e ele comprava, fazia um pacto, pagava um dote para comprar aquela jovem. Esse pacto se remete ao pacto da cruz que foi feito por nós. Esse pacto remete ao pacto que Cristo fez, uma aliança que Ele fez pela minha vida e pela sua, na qual Ele paga um alto preço para ter você como noivo, para ter cada um de nós agora como prometida a Ele, para ter cada um de nós agora como eleitos dEle. E depois então que o pai do noivo pagava o seu dote, ele voltava para sua casa. Depois de 1 ano e meio a 2, ele voltaria para buscar a noiva. Nesse tempo, o noivo ele tinha a obrigação de, na casa do pai, ele preparar uma moradia. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele falou sobre essas coisas e falou assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou para meu pai, vou nos preparar lugar. Jesus sempre se coloca na posição de noivo que está prometido a alguém. Ele sempre se põe na posição de alguém que está compromissado com outra pessoa. Então o noivo ia embora. Depois de um tempo, cerca de 1 ano a 2, ele voltaria para pegar sua noiva, que então seria sua esposa. Nesse tempo a noiva ela ficava se cuidando, se limpando. Ela ficava tomando banho com perfumes, com ervas, e tratando a sua pele. Isso nos remete ao processo de santidade que nós temos depois que aceitamos Jesus. Somos tratados e cuidados até o seu retorno, até a sua volta. Então, depois de um tempo, o noivo voltava para o seu pai. Ele ia à casa da noiva, pegava a noiva e ia embora para as bodas. Parece que hoje, irmão, quando falamos de volta de Cristo, assusta o nosso coração. Parece que hoje, quando falamos de volta de Jesus, os jovens não querem ouvir isso porque eles têm projetos, porque eles querem casar, querem faculdade, querem um monte de coisa. Pessoas querem adquirir bens, querem fazer um monte de projetos, e esquecem que a maior bênção que a noiva espera é a volta, o retorno do noivo. Não tem igreja sem volta, não faz sentido ter culto sem volta, não faz sentido a nossa fé se não pregarmos, se não buscarmos, se não esperarmos a volta de Jesus.
Jesus fala que havia ali 10 virgens. As virgens ali não são a igreja. A igreja era noiva. As 10 virgens eram os convidados, eram as damas de honra, que entrariam no caminho para levar o noivo até casa. Enquanto nós fomos convidados a adentrar no reino, fomos convidados a ir para o reino de Deus, mas estamos ou vamos ficar na beira do caminho? Porque é certo, irmãos, como fala Abacuque, olha, ele não tardará, ele vai voltar. João diz na sua epístola que, filhinho, já é a última hora. E eu fico pensando, irmão, se já era a última hora no tempo de João, imagina agora. Se já era o último tempo, irmãos, na época que o apóstolo João escreveu o seu livro, imagina os tempos dos dias de hoje. Se eles esperavam ali de forma rápida o retorno, imagina hoje. Com as evidências, com os sinais, com as coisas que estão acontecendo. É certo que naquela parábola as 10 eram virgens. Não tinha nenhuma meretriz ali, irmãos. Não tinha nenhuma contaminada, nenhuma impura. O texto fala de 10 moças santificadas. O texto fala de 10 moças separadas. O texto fala de 10 moças consagradas. O texto fala de 10 moças que viviam uma vida pura, de virgindade. Eu quero então, amado, que venha a sua mente, seu coração dessa noite, que como está a sua condição. Porque ele diz que 5 virgens eram netas. Em algumas versões fala assim, 5 eram loucas. Mesmo tendo a promessa, mesmo sendo convidadas ao casamento, mas viviam uma vida de loucura. Aos olhos humanos, elas tinham uma vida normal, de virgindade, mas aos olhos do noivo, eram loucas. Aos olhos humanos, irmãos, você pode parecer normal. Aos olhos da igreja, você pode até parecer crente, mas e aos olhos do Senhor? E aos olhos de Deus? Se Deus, quando Ele olha para você, Ele te chama de prudente ou Ele te chama de louca? Essa noite vem te dando tua alma e tudo que tem preparado. Quando Deus olha para você, sim, Ele vê uma virgem prometida, mas Ele olha em você a prudência, o zelo e o temor do azeite. Ou Ele enxerga em você uma loucura de viver como se não voltasse, porque as 5 netas achavam que o noivo ia voltar muito rápido, mas o noivo se tardou, diz o texto. O noivo, ele foi demorando. A gente vê aqui, irmãos, personalidades diferentes. 10 virgens com a mesma promessa, com o mesmo convite, mas pessoas diferentes. Pessoas velozes e outras relaxadas. Pessoas prudentes e outras loucas. Pessoas que amam o Senhor e pessoas que amam o mundo. Pessoas que só querem participar da festa, mas não querem se comprometer com a aliança do noivo. A questão aqui é que aquelas 5 nécias estavam fora de si. Estavam fora da realidade. Elas achavam que estavam tendo uma vida comum, mas estavam perdidas. Quando olhavam para aquelas virgens, todas eram belas, adornadas, todas eram bem vistas, mas 5 delas não tinham azeite na botija. E quando falta azeite na sua vida, e quando falta o azeite, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, será que quando o Senhor voltar, será que quando Deus ele voltar, se ele voltasse agora, será que você estaria do lado das loucas ou do lado das prudentes? Se voltar azeite, irmãos, não tem como entrar na porta. Se voltar azeite, não tem como entrar para as bodas. Só é possível bodas se tiver azeite. Quando o noivo vem de longe, as
5 lá, 5 do outro e o noivo no meio, até encontrar com a noiva. O noivo só enxergava as damas de honra, as virgens, por causa das suas lâmpadas. Sem lâmpada não tem como o noivo enxergar as damas. Sem a lâmpada não tem como a dama enxergar o noivo. Como é que você vai andar no escuro em um tempo que não tinha energia elétrica? Só tinha tochas e lamparinas. Como andar em um período desse, irmãos, sem ter uma luz para iluminar você? Como andar no tempo de hoje, sem termos a palavra viva no nosso coração, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Como viver, irmão, então, sem alimentar a palavra, sem jogar o azeite dentro de nós? Aquelas 5 iam caminhando, e elas levantavam a lamparina, e elas enxergavam o noivo enxergavam elas. Mas as 5 nessas não viam nada, só viam trevas, só viam escuridão, eram virgens, mas não enxergavam nada. Você pode ter promessa, você pode ter bênção, você pode querer muita coisa, mas se você, meu amado, não tiver o azeite que leva você ao encontro do noivo, de nada adiantará. Você pode ter sido batizado, pode pregar, pode cantar louvor, pode ser o ministro que for. Se você não tiver azeite, vai ficar da porta para fora. O que leva da porta para dentro é o azeite. O que levou assim para dentro é porque tinha um azeite de reserva. Porque a noite é longa. Porque o período, irmãos, de tribulação é longo. Porque o mundo traz dor e sofrimento. E se você não tiver a palavra de Deus para alicerçar a sua vida, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir chegar no objetivo que é encontrar com o noivo. Não vai conseguir suportar as dores e vai ficar no meio do caminho. 5 nécias e 5 prudentes. A diferença entre elas é que as prudentes estavam preparadas para enfrentar a noite, mas as nécias não. As nécias só tinham azeite até 6 horas da tarde, até as 19 horas. Mas as prudentes poderiam rasgar a madrugada e tinham azeite na botija. Poderiam rasgar o tempo todo e tinham unção dentro delas. À meia-noite, o noivo ele iria aparecer. Era um momento crucial, um momento de divisão de um tempo e de outro, um momento que divide a era da graça, da grande tribulação, é a meia-noite. É um período onde vai dividir, onde vai findar a era da igreja e começar uma nova etapa escatológica. E aí pergunta, meu amado, se você tem azeite para não entrar meia-noite, ou se você tem azeite para sair da meia-noite. Porque quem não tiver azeite vai adentrar a meia-noite, vai ficar na grande tribulação. Mas quem tiver azeite vai embora. Quem tiver esperando o noivo vai embora, mesmo que ele venha no último segundo, mesmo que ele venha no último segundo para transpor o dia. Mas se você tiver com azeite no seu coração, você vai estar preparado para subir com ele. As nécias achavam que o noivo iria vir de forma imediata, então não se preocupavam em guardar um azeite de reserva. E é muito gostoso, irmão, quando você se converte, quando você começa, mas Jesus ele fala assim para o evangelho: tem porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Volta a ter azeite. Volta a ser prudente. Volta a ser sábia. Não adianta mais você querer ter uma vida correta. Pastor, eu pago imposto, eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou uma boa pessoa, tenho um bom caráter.
10, 5 prudente e 5 nessa. O interessante é que às vezes no momento de demora, um descanso pode ser perigoso. Elas estavam cansadas às 10, e às 10 dormem. Às 10 ambas dormiram porque estavam cansadas de esperar. E quantos de nós, irmãos, estamos ouvindo que ele não vai voltar, que ele já voltou? Quantos de nós estamos ouvindo, amados, que ele vai se tardar? E estamos cansados. Estamos cansados de fazer, de executar. Estamos cansados de seguir. E adormecemos. Mesmo sendo virgens, nós adormecemos. E no momento que você dorme, que é um momento crucial da volta dele, ou o momento da queda. Como foi com Eutico na janela? Paulo pregava e à meia-noite Eutico dormiu. Caiu. Foi a meia-noite quando Sansão dormia, que Dalila foi e cortou suas 7 tranças. É no momento que você dorme que você perde. É no momento que você cochila, que você para descansar, que você deixa de marchar, que você deixa de caminhar, que o noivo volta e acha você desapercebida, acha você caída, cansada, sem azeite. Foram todas tomadas de sono, porque o noivo tardou. Quer dizer para você, querido, que mesmo que você chegue aos 200 anos, mas chega aos 200 anos esperando a volta de Jesus. Mesmo que você rompa, meu amado, mais 10 anos, mais 20, mais 30, que eu acho que não vai acontecer na nossa geração, mas mesmo que aconteça isso, meu amado, rompa cada dia esperando, rompa cada dia, meu amado, preparado para Ele. Nós nos preparamos, irmão, para muitas coisas. Para fazer uma entrevista de emprego, para encontrar com uma namorada, para encontrar com um namorado. Nós nos preparamos, irmão, para muitas etapas da vida, mas não nos preparamos para encontrar com aquele que vai nos levar para a vida eterna. Para aquele, irmãos, que tem o poder de fazer crescer a alma e o corpo. Elas adormeceram. E o noivo ele vai vir numa hora imprópria, na hora que você menos espera. É na virada da madrugada, naquele momento em que tiver um caos para romper, para entrar na grande tribulação, ele virá. E quem tiver o azeite esperando a sua volta, o seu retorno, vai entrar para a festa com ele. Mas quem não tiver, vai ficar e vai enfrentar a madrugada. Quem não tiver, vai ficar e vai entrar na grande tribulação. Quem não tiver azeite, meu amado, vai ficar e vai passar a noite inteira sozinha em trevas. E será que você quer passar a noite inteira sozinho? Será que você quer enfrentar um período sem Deus? Será que você quer enfrentar um período sem o Espírito Santo? Será que você quer viver um período sem a graça de Deus? Será que você quer viver um período sem a presença dEle? Então eles estavam dormindo às 10, mas 5 tinham uma botija de lado, com azeite de reserva. Então, no verso 6 fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Então, quando chegar aquele dia, aquela hora, alguém vai gritar lá do céu, a voz do arcanjo vai ser ouvida, e a trombeta de Deus soará, e as virgens prudentes subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! As virgens prudentes subirão, porque ouvirão o grito, eis o noivo. Mas as virgens nécias, as loucas, vão ficar desapercebidas, batendo cabeça. Vão chegar perto da prudente e dizer assim: dá-me o seu azeite. E aqui nós aprendemos, meu amado, que o seu azeite, a função, é algo inegociável. Porque a prudente da vida da reza fala assim: não, eu não vou te dar o meu azeite, senão volta para mim e para você. Aprende, meu amado, que a sua salvação ela é inegociável. O seu dom, o seu talento, o seu ministério, ele é
mesmo que seja uma outra virgem. Mesmo que seja uma outra virgem, não deixa ela roubar aquilo que você tem de maior tesouro. Deixa ela roubar aquilo que você tem de valor. Então, quando o grito foi suave aquela noite, então elas despertaram. Houve ali um avivamento, um despertar no último momento. E eu espero que você se desperte. Eu espero que você seja avivado. Eu espero que você seja renovado. Eu espero que você fique alerta. Eu espero que você fique vigilante. Eu espero que você fique de pé agora. Que você, a partir de hoje, põe os seus olhos na amado noivo e entenda: nós estamos vivendo as últimas horas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos nos últimos tempos, nos últimos momentos. E o Senhor não tardará. Elas se levantaram, elas descem. Todas elas adormeceram. Mas as prudentes tinham azeite na lamparina. Elas estavam bem alimentadas, nutridas. Elas estavam cheias da presença de Deus e do Espírito Santo. E elas então foram caminhando. As vestes tentaram cercar ela, dai-me o vosso azeite. Ela falou: não, o azeite é meu, porque eu vou encontrar com o noivo. Sai vós para buscar. Escute isso aqui, irmãos. Naquele dia, quando ele voltar e Jesus levar a sua igreja, os que ficarem aqui vão procurar azeite e não acharão. Vão procurar pastores e não acharão. Vão procurar igrejas e não acharão. Vão procurar Bíblias e não acharão, porque tudo vai ser queimado. Vão procurar a palavra de Deus e não acharão. As vestes saíram à procura, mas não encontraram azeite, porque ninguém vai encontrar naquele período. Ninguém vai achar. Hoje você tem de graça, tem Bíblia, tem pastor, tem obreiro, tem diácono, tem um monte de coisa, tem culto online, tem um monte de coisa. E hoje você vive uma botija vazia, mas vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Mesmo sendo virgens, não vão encontrar. Vão sair loucas pelas ruas, tentando comprar um azeite para encontrar com o noivo, tentando achar alguém que pegue, tentando achar uma porta de uma igreja aberta, mas o anticristo vai arrancar tudo. O novo sistema de governo vai fechar todas as portas de igreja. Não vai ter mais culto online, mensagem em vídeo, mensagem no WhatsApp, não vai ter mais nada. Vai ser queimadas todas as Bíblias, todos os arquivos evangélicos vão ser excluídos da internet. As pessoas vão procurar e não vão encontrar. Mas as prudentes, elas já estavam com a palavra aqui. Naquela casa, elas correram para as portas e ficaram de prontidão, e o noivo veio caminhando até elas. O noivo veio na direção daquelas mulheres. As loucas, desesperadas pelas ruas, procurando talvez um azeite esquecido por alguém, mas naquele tempo o Espírito Santo não vai estar mais disponível como hoje. As outras vão bater de porta em porta dizendo: vende o vosso azeite. Mas não vai ter pastor nenhum na igreja, vai estar um púlpito vazio, um som desligado, uma igreja com porta aberta sem ninguém. Talvez um terno caído no altar, uma roupa caída de um levita, do diabo, que na hora do culto foi embora. Elas vão correr então em uma livraria evangélica para tentar comprar uma Bíblia, um livro que fala de alguma coisa. E as autoridades vão pegar tudo e vão meter fogo. E elas vão lá nos seus favoritos, né, na internet, procura site de igreja e todos foram apagados. Não vai ter mais azeite. E nesse tempo que eles estão procurando, o noivo já se encontrou com as prudentes. E as prudentes saíram acompanhando o noivo para se encontrar com a noiva.
E é nessa parte da história que eu quero que você esteja. É desse lado que eu quero que nós estejamos. Do lado das prudentes, do lado das que têm azeite, do lado das que são salvas, do lado das que entram para a festa. O noivo então, ele saiu ao encontro. No verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Não espere ser tarde demais. Amanhã talvez não vai ser mais tempo. Talvez hoje, minha amada, a sua última oportunidade de ouvir e se render a Jesus. Talvez hoje é seu último dia de acertar contas com Ele, de arrumar sua vida, de pôr azeite na sua botija. Porque talvez amanhã a porta se feche para você. Talvez saindo daqui a porta se feche. E que você não vai poder dizer para Deus que você não sabia, que você não foi avisado, que você não vai poder alegar no dia do juízo, é que você não foi alertado. O noivo chegou e saindo elas para comprar. Chegou o noivo. Jesus estava dizendo aqui: eu voltarei. Eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar meu noivo. Eu quero que você entenda, meu amado, que na época do casamento judaico, quando o noivo ele pagava o dote, fazia um pacto de aliança com a noiva então pegava parte daquele dinheiro e ela fazia adornos na sua roupa. Ela então colocava um véu sobre a sua cabeça, e quando ela saía pelas ruas, ninguém mexia com a noiva, porque sabia que a noiva estava compromissada com outro homem, que a noiva estava comprometida com outra pessoa. Mas, meu amado, quantos de nós fizemos um pacto e quando saímos das ruas nós tiramos o véu da aliança, o véu do pacto com o Senhor, nos prostituímos espiritualmente? Quantos de nós, meu amado, saímos pelas ruas e te deixamos o véu em casa, porque somos noivas na igreja, somos noivas no momento de caos, somos noivas no momento difícil. Mas lá no mundo nós tiramos o véu e andamos com meretrizes espirituais. Quando a noiva era prometida, ela saía de casa com um véu. Ninguém tocava nela, ninguém mexia, ninguém a seduzia, porque ela era comprometida. O véu representa a santidade, comportamento diferente. Como você tem saído de casa? Como você tem saído? Você tem contornado o véu. Você tem se corrompido por causa de poucas coisas, por causa de coisas momentâneas e terrenas que vão ficar para trás, por causa de coisas que a praça, o ferrugem vão comer, por causa de coisas que a terra vai comer. Temos trocado o tesouro eterno por algo passageiro. Temos trocado uma festa com Deus por um sono momentâneo. A virgem saiu de casa e a sua envolveu com seus adornos e ninguém ousava mexer com ela. Mas parece que nós queremos ser seduzidos pelo mundo. Parece que queremos ser seduzidos pelas coisas mundanas. Parece que quando saímos de casa, o mundo nos seduz como um outro noivo e nós arrancamos o véu do Senhor e jogamos fora. A noiva saía e voltava para casa esperando ele, até o dia que ele voltasse.
e levassem ela para uma grande festa. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. As prudentes ficaram em festa. Os que estiverem esperando a volta do Senhor vão receber a coroa, vão ficar em festa lá com o Senhor. E quando as terras passam pela grande tribulação, e quando as insensatas, as loucas, vão enfrentar o caos aqui com o anticristo e um mundo louco, um mundo sem Deus, um mundo sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, os fiéis vão estar em festa. Os fiéis vão estar festejando com ele. Os fiéis vão estar lá felizes, glorificados, adornados com o noivo. Aleluia. Amém. E quando as prudentes subiram, as terras ficaram. A meia-noite chegou e elas entraram meia-noite sozinhas. Correram então na porta, bateram: Senhor, abre-nos a porta, deixe-nos entrar. Imagina o desespero, irmãos. Você, se agora o noivo voltasse, imagina você, meu irmão, se agora o noivo ele entrasse por essa igreja, se o noivo entrasse aqui nesse local e ele fosse levar a noiva, e ele de verdade, quantos de nós ficaríamos? Ou quantos subiriam? Quantos estavam em festa agora? Ou quantos agora estavam sendo preparados para um período de caos, para um período de grande tribulação? Não adianta ser noivo, não adianta ser virgem. Tem que ter azeite, tem que estar preparado, tem que estar vigilante, tem que estar acordada, tem que estar privada. Aleluia. E elas então entraram, e as vestes ficaram lá de fora. A porta se fechou. Vão ficar sozinhos, sem Deus. Imagina você ficar um dia sem Deus. Pense em você ficar um dia sem Deus, um segundo sem Deus. Elas vão procurar e não vão achar. Elas vão clamar e não vão ser respondidas. Elas não vão bater, a porta não vai abrir. Porque tinham promessa, mas não eram vigilantes. Iam até no culto, até pregavam, até cantavam, até serviam, mas deixaram de vigiar. E o noivo voltou na hora que não esperava. Quando já perceberam, o noivo já tinha ido embora. Elas loucas pelas ruas, quando olharam, as prudentes já tinham ido embora, junto com o noivo. Quando muitos perceberem, escute essa palavra, quando muitos perceberem, a igreja já vai ir embora. Muitos não vão perceber, a igreja vai embora. Muitos não vão tentar, mas a igreja vai embora. Muitos vão estar dormindo, vendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, tendo um monte de prática errada, e a igreja vai embora. E quando as vestes viviam de qualquer maneira, as prudentes esperavam o noivo e a festa. Então diz assim no verso 12: Mas o noivo respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. O noivo não abriu a porta. Ele apenas gritou do lado de dentro: Eu não te conheço. Quem é você para Deus? Quem é você diante de Deus? Porque Deus continua sendo o mesmo. Desde a eternidade passada, da presente, da futura, Ele continua sendo Deus, misericordioso, salvador, mas também justo.
você. Se bater na sua porta hoje, se não bater na sua porta, será que a porta vai se abrir? Eis que estou à porta e bato. Ele fala em Apocalipse. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. E Jesus fala isso porque ele estava do lado de fora da igreja. Ele estava fora da casa. Mas aqui nesse texto das virgens, são as virgens que ficam do lado de fora. Porque ao contrário, meu amado, enquanto você está aqui nessa terra, você pode deixar Deus fora da sua vida e fora do seu coração, e Ele bate na porta querendo entrar. Mas quando Ele voltar, os que não deixarem Ele entrar vão ficar do lado de fora. A semente que você semear, você vai colher. Você pode não deixar Ele entrar na sua vida. Você pode não deixar Ele entrar na sua vida, na sua alma. Você pode não deixar Ele entrar no seu caráter, na sua mente, nas suas emoções. Mas também naquele dia as loucas não entrarão. Mas também naquele dia as loucas baterão na porta dizendo: abre-o, Senhor, até chamaram Ele de Senhor, mas Ele não as reconheceu. Até chamam Ele de Senhor, até cultuam Ele como Senhor, até se investem para Ele, até acreditam em algo que Ele diz. Mas o cansaço do mundo faz com que elas adormeçam e não guardem sua fé. Se fosse para mim dar um título nessa mensagem, eu colocaria: procura esse azeite para a salvação. Porque a promessa você tem, a palavra você tem. O que Deus traz para nós essa noite é para ficarmos atentos, porque Ele voltará. É certo que Ele voltará. Como a noite e dia Ele voltará. E é certo, meu amado, que aqueles que não estiverem preparados vão ficar do lado de fora. Não tem ninguém brincando, não, amados. Se não tiver uma mensagem para ele pegar, eu subo aqui do púlpito, porque aqui eu sei que a coisa é séria. Deus está dizer para cada um de nós: é tempo de prepararmos o nosso coração. De Deus está orando, e veio o texto do rei Ezequias, do profeta falar, falando assim: arruma tua casa, prepara teu coração, porque tu morrerás. Deus está mandando a igreja guardar o coração, arrumar a casa, arrumar a alma, arrumar o espírito, varrer tudo, adornar tudo, preparar para a chegada dele. É tempo de nos levantarmos, irmãos, e estarmos vigilantes para a sua volta. As 5 prudentes ficaram com grande alegria. 7 anos de festa nos céus. E as nécias ficaram 7 anos na grande tribulação. 7 anos. 7 anos passa rápido, pastor. 7 anos sem Deus. 7 anos com o anticristo. 7 anos com o diabo, a besta e o falso profeta. 7 anos sem igreja. 7 anos sem palavra de Deus. 7 anos de misericórdia. 7 anos de mentira, de caos. 7 anos de juízos, de trombetas, de taças. 7 anos de a ira de Deus caindo sobre as nécias. Mas as prudentes serão felizes. Eles estarão vigorosos. Agora não são mais damas. Agora são participantes do reino. Eu quero que você, querido, saia dessa noite com essa palavra no seu coração, sabendo que é tempo de você ficar vigilante. Não é tempo apenas de você receber promessa. Não é apenas
receber uma bênção. É tempo de você se converter de verdade. É tempo de você mudar a sua postura. É tempo de você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um servo melhor. É tempo, irmão, de você encher de reserva de Deus. É tempo de você se esvaziar do mundo e se encher de Deus. É tempo, irmão, de você buscar Deus não apenas na quarta e no domingo, mas todo instante da sua vida. É tempo, meu amado, da sua lamparina ficar acesa 24 horas. É tempo que você tiver fé e a certeza que, mesmo se ele vier depois da meia-noite, você tem fé e força para enfrentar uma noite inteira até ele voltar. Aquelas 5 loucas, com certeza não eram bonitas, com certeza estavam bem vestidas, com certeza estavam perfumadas, com certeza eram adornadas e rígidas, mas não eram noivo. Você pode ter um monte de talento, você pode ter um monte de dom, você pode ter fazer um monte de coisa, você pode desenrolar um monte de atividades, mas se você não tiver azeite, de nada adianta. Se não tiver vigilante, prontidão, se não tiver pronto, esperando agora, não amanhã, não daqui a meia-noite, de nada adiantará. As prudentes esperavam o noivo em qualquer momento, mas as nécias só esperavam durante o tempo. Não adianta você querer ser crente apenas um momento. Não adianta você querer ser fiel apenas uma parte. Não adianta você querer obedecer apenas algumas coisas. Porque olhando para todos nós, somos todos virgens. Mas Deus sabe quem é louco e quem é prudente. Aos olhos humanos, olhando as pessoas aqui na igreja, olhando as pessoas ao nosso redor, e até pensamos, que pessoa bacana, que cara diferenciado, que mulher de fé, que homem de Deus. Mas é Deus que olha dentro da botija. É Deus com os olhos como chama de fogo, que penetra onde o olho humano não vai, que sonda e conhece o profundo da alma de cada crente, de cada ser humano. É os olhos dele que penetra e sonda e conhece. Esse é louco e esse é prudente. Você sabe quem é você. E você sabe se você é louco ou se você é prudente. Porque o Espírito Santo é a cruz na sua cabeça. Porque o Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quem te convence, meu amado, é ele, não é eu não. Não é pastor nenhum não. Quem fala na sua mente que você tem que mudar um tanto de coisa, que acertar um monte de ponteiro, que tirar um monte de ponta, é o Espírito Santo. Dizer para você que, olha, esse gato de TV a cabo está errado. Ele dizer para você que o gato da internet está errado. Dizer para você que a maracutaia, o jeitinho de burlar o imposto de renda está errado. É ele que vai convencendo na sua cara detalhe. O cara está faltando a gente. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Olha, eu não posso deixar de falar, porque senão não seria completa a mensagem de Deus. Deus está dando uma oportunidade essa noite. Para você que está aqui e diz, pastor, eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho pastor que não dá minha vida, pastor.
aceitar Jesus, ou se reconciliar, sai do seu lugar, vem na frente. Nós vamos orar por você. Você está tendo a oportunidade. Talvez a minha voz aqui é a voz que ecoou aquele dia, aquela noite, que diz: eis o noivo, aí vem o noivo. Quero dizer para você: eis o noivo, Jesus está voltando.